Bom dia, bom dia. Estamos essa semana nessa série da Cosmovisão e tenho certeza que tem abençoado muito a sua vida, tem aberto os teus olhos. Estamos aqui juntas para a gente compartilhar mais uma vez como que nós precisamos estar atentas ao mundo que nós estamos vivendo e como que nós precisamos de ter uma visão a partir da Bíblia no mundo em que nós estamos vivendo. E essa série veio para encorajar você, mãe, a ter uma cosmovisão bíblica a respeito da criação dos filhos, da administração da família. E eu tenho certeza que Deus está abrindo os teus olhos. Estamos aqui para a gente poder estar orando juntas, para a gente poder estar encorajando umas às outras, não é verdade? Vou dar um tempinho para vocês irem entrando. Eu não avisei que eu ia estar aqui hoje, mas avisei na semana passada. E hoje nós vamos continuar essa série e vamos continuar com as postagens até no domingo a respeito dessa contracultura, como que é importante, né? Estamos inseridos numa cultura e a gente tem que sempre lutar para que a cultura do céu seja estabelecida dentro da nossa casa e também no mundo onde nós estamos inseridas. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, nós vamos ler esse versículo novamente e vamos falar mais um pouquinho a respeito de cosmovisão. O que é cosmovisão, né? Falamos na segunda-feira que às vezes a gente tem até uma cosmovisão bíblica, mas tem fatores, né, que nos impede que não sejamos consistentes. E ali eu dei 6 razões pelas quais nós não somos consistentes nessa cosmovisão a respeito, né? Tantas coisas que nos tiram, que nos impedem. E agora vamos ler Romanos no capítulo 12, no versículo 2. Vamos ler a partir do 1. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus. Que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo o que faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante que ele fala assim que nós devemos oferecer os nossos corpos. Por que corpo, né? Por que corpo? Olha que interessante. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus. Que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo, ele que está no mundo, ele que está na cultura desse mundo, é o nosso corpo. O nosso espírito, ele pode estar, né, com Deus e às vezes o nosso corpo está em lugares que não está de acordo com a vontade de Deus. Mas ele fala assim, ofereçam os seus corpos, quer dizer, ofereçam o seu exterior. É o nosso corpo que nós vivemos a cultura do mundo vigente. É com o nosso corpo, né, que nós vamos a lugares que nós somos expostos a esse mundo. Então, é o corpo que nós temos que oferecer. Paulo pede aqui, ofereçam os seus corpos como sacrifício. Significa que você está nessa cultura, que você está inserido numa outra cultura, mas com o seu corpo você vai contra aquela cultura
que você não concorda, que não é a cultura do céu. E aí ele continua: não imitem a conduta e os costumes desse mundo. Por quê? Porque você tem que colocar o seu corpo, para sacrificar o seu corpo, para que você não ceda à cultura do mundo. Mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo que faz e pensa. Você está no mundo, o seu corpo participa desse mundo, mas a sua mente, você tem uma cultura do céu. O que está acontecendo agora no mundo é que estão de todas as maneiras querendo inserir a cultura do mundo em você, na sua família, naqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador. Se estão querendo a todo custo colocar uma ideologia dentro de uma escola, uma filosofia dentro de uma escola, onde nossos filhos estão estudando, onde nossos filhos estão ali, que tem uma cultura diferente, então nós temos que ensinar os nossos filhos que eles podem estar ali, eles podem estar nessa cultura, mas a mente deles tem que ter a cultura do céu. E quem coloca essa cultura do céu somos nós. Quem insere essa cultura do céu somos nós, é você mãe, é você pai, e nós não podemos desistir disso. Nós podemos estar inseridas no mundo onde fala o tempo inteiro, hoje em dia nós estamos vendo, até mesmo dentro com o povo de Deus. Pode separar, depende muito do caso, divórcio tem se tornado algo muito, muito normal. Mas eu não estou falando do mundo, eu estou falando dentro da igreja. Contra essas culturas que estão sendo inseridos dentro da igreja, é que nós temos que ir contra, que fazer com que o nosso corpo, oferecer o nosso corpo como sacrifício a Deus. É isso que Paulo está falando. Então, o que é a cosmovisão? Né? Nós falamos o que é, mas aqui tem dois ainda, né? Duas características para abrir os seus olhos, o que e por que nós precisamos de uma cosmovisão bíblica. Cosmovisão determina. Por que ela é importante na nossa vida? Ela determina não só o que pensamos a respeito de Deus, mas também afeta desde as nossas decisões mais importantes e até a forma com que nós nos relacionamos. A Bíblia é a nossa bússola em todas as esferas que nós vivemos nesse mundo, como nós relacionamos, como nós pensamos, como nós agimos. Não é somente aquilo que você pensa a respeito de Deus, mas afeta todas as decisões da nossa vida. O meu filho tem pouco tempo que ele foi morar numa outra cidade para poder trabalhar, é uma cidade aqui pertinho, mas são 3 horas, e é a primeira vez assim que ele saiu de casa. Ele tem 24 anos e todos os dias, né, eu passo uma mensagem para ele, e ele falou assim: mãe, como que eu sinto saudades de casa, né? E eu falo assim, e eu sei que ele tá, né, seguindo o caminho, mas todos os dias eu passo uma mensagem, eu falo assim: filho, que Deus abençoe as suas escolhas, porque escolhas são importantes. Que cada uma da sua escolha, filho, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, que você tenha essa cosmovisão bíblica. Pensa primeiro no que a Bíblia diz e depois faz as suas escolhas. Pensa primeiro no que a Bíblia diz a respeito dessa escolha que eu estou fazendo. E depois faça as suas escolhas. Que Deus guie os seus passos, que Deus guie a sua mente para você sempre fazer boas escolhas, tomar decisões, fazer boas decisões, para que os seus passos, as suas decisões te levem ao propósito de Deus e as promessas do Senhor se cumprirem na sua vida.
Se eu faço isso todos os dias, toda decisão que ele for fazer, eu tenho certeza que primeiro ele vai orar a respeito. E ele fala, né? Outro dia ele falou assim, mãe, eu tô lendo aqui o livro de Tiago. Como que é, né, difícil, porque agora ele tá se virando sozinho, tá fazendo as, né, compras do supermercado, cozinhando sozinho, indo pro trabalho e tendo que, né? E aí ele fala assim, é difícil, mas a minha oração está ali para que ele possa ter essa cosmovisão bíblica daquilo, tudo que ele aprendeu dentro da nossa casa, a cada mínimo detalhe. E uma coisa ele aprendeu, ele não aprendeu a perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas ele aprendeu a consultar a Deus, ele aprendeu a consultar a Bíblia, tanto que ele falou outro dia, eu tô lendo o livro de Tiago, né, que fala assim, nesse mundo pode passar por muitas provações, mas o Senhor está conosco em todas elas. O Senhor nos testa nas provações. E ele estava compartilhando comigo e eu falei assim, Senhor, né, nós não fomos perfeitos na criação dos nossos filhos, tivemos muitas falhas, mas uma coisa nós sempre prezamos, que foi a leitura da palavra e foi fazer oração. Se a gente precisasse de fazer qualquer coisa, comprar um carro, a gente orava primeiro. Se a gente fosse fazer uma viagem, a gente orava primeiro. Então, o que nós ensinamos para eles? Que em tudo que eles devem fazer, eles devem primeiro fazer a oração. Então, não importa com que idade que seu filho esteja, deixa ele ver em você essa consistência na palavra, essa cosmovisão bíblica que você tem. E se eles estão adultos, já saíram de casa, todos os dias envie um versículo, 1 hora. Irmãos, a palavra fala assim que a palavra ela não volta vazia. 1 hora, um momento, qualquer hora, aquela palavra vai entrar no coração. Eu tenho certeza, eu sou prova disso. Aquela palavra, todos os dias, eu falo assim, filho, estou orando por você nesse sentido. E envio um versículo. Ele pode estar vivendo a vida dele, pode estar longe de Deus, mas aquele versículo, ele vai penetrar no coração do seu filho. Por isso que eu falo, não desista de orar. Não desista da leitura da palavra. Para você ter essa cosmovisão do mundo, na cultura que você está inserida, é preciso você ter a leitura da palavra, como nós falamos na segunda-feira. E qual é a importância da cosmovisão cristã, da cosmovisão bíblica para a cultura, para aquilo que nós estamos vivendo agora? O pensamento dentro de uma cosmovisão cristã, instruído pela tradição intelectual cristã, nos capacita a ver a relação entre a fé cristã e o papel da razão. É muito interessante isso. À medida que encoraja educadores cristãos e alunos a buscarem a verdade e a engajarem a cultura, segundo uma visão de fortalecimento da igreja e a ampliação do reino. Nós sabemos que existe uma cultura agora querendo ir contra, totalmente contra a cultura do reino do céu. Ontem eu vi uma reportagem numa cidade do Brasil, uma cidade pequena, em Taubaté. Não pode falar mais dentro da escola, Deus te abençoe, porque aquilo ali é de cunho religioso. Você não pode mais, os professores não podem falar nada que seja de cunho religioso e nem ao menos Deus te abençoe, porque Deus te abençoe agora se transformou em cunho religioso, porque tem pessoas que são. Então, nós estamos vivendo nessa cultura. E os nossos filhos estão expostos a partir do momento que eles entram na escola. A partir do momento que, infelizmente, hoje, quando eu estava... Muitas mães me perguntam, né? Com que idade que eu falo de sexo com meu filho? E aí eu falo assim, agora, cada vez mais novo. Quando eles entram para a escola, infelizmente, a inocência, ela está sendo quebrada. Né? Na nossa época, crianças de 7, 8 anos não sabia nada a respeito de sexualidade, não sabia nada a respeito de sexo. Hoje não. Hoje, com 7 anos, a criança ela já é exposta
ao sexo, a aprender sobre o sexo. Eu lembro que o meu filho tinha, meu menor, ele estava com 7 anos e ele entrou para a escola, né, na primeira série. Com 7 anos você está na primeira série. E ali na salinha dele, a gente tinha um grupo de mães que oram nessa escola. Ali na sala dele começaram a falar muito a respeito de sexo. E os diretores, os professores chamaram as mães daqueles meninos que estavam falando demais a respeito disso. E a minha prima era professora dessa escola e ela falou assim: Érica, essas crianças já foram expostas a alguma coisa a respeito de sexo, porque não é possível como que elas falam a respeito disso. Parecem adultos. E aí a escola chamou e eles estavam entre eles. Então, qual que é a idade hoje que nós devemos falar sobre sexualidade, sobre sexo com os filhos? Quando eles entram para a escola. Porque ali existem várias culturas, várias famílias. E nós temos que ensinar o sexo a partir da palavra. Infelizmente, hoje a inocência está sendo de uma forma brutal, interrompida. Porque com 7 anos ainda, né, o cérebro é muito novinho para tantas informações. Mas nós temos que, é isso que é contra a cultura, nós temos que orar e eles têm que saber a respeito de todos os assuntos a partir de nós. A partir de você, mãe. Mas eu não sei falar a respeito. Hoje nós temos que saber a respeito de todos os assuntos para ensinar os nossos filhos e para a proteção da nossa família. É isso que é ter uma cosmovisão bíblica. Sabe o que é? É você saber que tem uma cultura que está querendo desestruturar a vida do seu filho, desestruturar a sua família e contra a cultura que está na sua casa, e você ir lá e com uma cultura do céu e ensinar o seu filho. Esse trabalho é árduo, ele não é fácil. É você saber que tem uma cultura que o tempo inteiro fala: ai, você precisa ser feliz, você precisa ser isso, e você ir contra essa cultura. Você saber que nós temos que oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. Nós temos que matar mesmo a nossa carne, as nossas vontades. Saber que esse evangelho aqui, ele não mudou. Isso quer ter uma cosmovisão bíblica. E é muito importante a gente ter esse conhecimento para que a gente possa ir contra a cultura que está acontecendo no mundo. Gente, está vindo ontem uma amiga minha, a Elis, né? Ontem a Elis falou, o filho dela na escola, que está agora entrou agora para o high school, né? Que é para o colegial, e ali fazendo perguntas para ele. Ele estava com uma provinha, e ali uma prova, e perguntando para ele o que ele acha dos trans, o que ele acha disso. E aí ele enviou para a mãe dele, e ele falou assim: olha aqui a pergunta que estão me fazendo. Colocando os nossos jovens contra a parede para saber o que eles acreditam. E aí, se ele dá uma resposta que ele não é aceito naquele grupo, então, gente, hoje as faculdades, as universidades estão doutrinando os nossos filhos, estão doutrinando. E você acha que doutrina só o seu filho? Não, está doutrinando a sua família. Porque se ele começa a mudar de atitude, mudar de pensamento, isso desestrutura toda a sua família. Isso desestrutura o seu casamento, isso desestrutura você. Nós temos que ter essa consciência hoje. Temos que ter essa consciência que a gente tem que ter essa cosmovisão bíblica de mundo para a gente poder ir contra a cultura. Ah, mas o que está vindo aí é muito forte, é mais forte do que nós. Nós precisamos de ser corajosas. Nós precisamos de ser consistentes. Nós não temos tempo mais. Não temos tempo mais para a gente, sabe, pensar em outras coisas a não ser proteger a nossa família, proteger os nossos filhos
contra cultura que está vindo como uma avalanche, uma cultura infernal que está acontecendo no mundo. Vocês perceberam você não poder falar Deus te abençoe dentro de uma sala de aula? Porque isso é de cunho religioso? Vocês pensaram a que ponto nós chegamos? Na agenda de Lúcifer que nós aprendemos aqui, o que fez esse mundo ter essa... O que transformou a mente do mundo? O que transformou os jovens? Foi a retirada da Bíblia e as orações do sistema de ensino das escolas. Nos Estados Unidos, antes de 1963, gente, é muito forte o que está acontecendo agora. Antes de 1963, eu sempre falo desse filme aqui, assiste no Netflix, A Mulher Mais Odiada da América. Conta a história de como foi retirada a Bíblia do sistema de ensino das escolas dos Estados Unidos. E o que aconteceu logo depois, logo naquele ano que a Bíblia foi retirada? O que aconteceu? O índice de suicídio entre jovens e adolescentes aumentou em 400% de um ano para outro. Olhe, perceba como que a leitura bíblica de manhã, quando os alunos entravam na escola, como que fazia uma diferença. Aumentou a gravidez indesejada entre adolescentes e jovens. Perceba, olha essas pesquisas. É isso que você ter uma cosmovisão bíblica. É você ter uma visão de mundo a partir da Bíblia. Mas primeiro, você tem que ter a Bíblia como a sua bússola, você tem que saber da Bíblia e depois você tem que ter conhecimento do mundo. Estuda sobre cultura, sobre a arte, estuda sobre filosofias que estão entrando nesse mundo para poder se proteger contra elas. Gente, e eu quero trazer aqui para vocês, eles vão fazer agora no Brasil, vai ter o primeiro congresso para a gente saber a ideologia que estão colocando dentro das escolas, para ir contra essa ideologia. A gente precisa de orar para esses homens e mulheres que Deus tem levantado na nossa geração para ir contra a cultura. Uma cultura que está, assim, uma cultura infernal, que estão atrapalhando, que estão mexendo na mente dos nossos jovens, que estão mexendo na família, que estão desestruturando a família. Precisamos de orar para esses homens e essas mulheres. Precisamos de orar para esses jovens. Eu sempre oro para o Nicolas Ferreira, sempre oro para ele, esse deputado mais bem votado do Brasil. Um jovem, e ele falou, podem me matar, mas podem me caçar o meu mandato. Eu vou continuar falando daquilo que eu acredito. Como que nós precisamos de mais Nicolas na nossa geração? E ele falou, se me matarem, eu levanto mais 10 mil Nicolas. Se tirarem o meu mandato, eu levanto mais 10 mil pessoas. E ele está fazendo esse trabalho. E a gente pensa que é um trabalho... Você já viu como que a formiga trabalha? A palavra, ela nos fala a respeito da formiga e ela nos dá exemplos. Com a formiga, ela trabalha no cantinho dela, mas ela não para de trabalhar. Às vezes a gente acha que o que ela está fazendo ninguém nota. Mas na hora que você percebe, no inverno, ela está ali salvando para quando ela passar necessidade. Ela não tem preguiça de trabalhar. E o trabalho dela, ela vai um a um. Mas ela vai formando, ela vai construindo o tempo inteiro. E é esse trabalho que eu vejo esse jovem fazendo. Esse trabalho que eu vejo esses homens que estão fazendo. Tem o Gaia também, ele está à frente desse congresso que vai acontecer. Devemos nos levantar, ter essa cosmovisão bíblica e orar por essas pessoas. E orar por esses homens. É igual eu falo, você ter uma cosmovisão bíblica é você saber, mãe, hoje nós não temos o luxo de não saber. Nem que seja um pouquinho sobre política, um pouquinho sobre
sobre saúde, sobre educação. Você tem que buscar esse conhecimento. É isso que é ter uma cosmovisão bíblica. Você tem que saber da Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia, mas para você colocar no mundo a visão da Bíblia. Mas você tem que conhecer um pouquinho de tudo. Você tem que conhecer o que o seu filho está sendo exposto dentro da escola. Se você só leva ele para a escola e você não sabe o que ele está aprendendo, ontem a Elis, que é aqui do Mães que Oram, por que o filho dela enviou uma foto? Ele enviou a foto da prova perguntando para ele a respeito de gênero e perguntando o que ele achava a respeito. E aí ele enviou para a mãe dele, porque eles têm essa conversa. Então ele sabia que ali ele tem a Bíblia na mente, ele tem o que a mãe e o pai ensinam, e aí ele compartilhou com a mãe dele isso. Você tem que ter esse nível de relacionamento com seus filhos. Quando ele vê qualquer coisa que meu filho vê na escola que é contra, ele me fala, olha mãe, nossa, você não sabe o que aconteceu lá na escola. É esse nível de relacionamento que você tem que ter. Esse rapaz, o Nicolas, mais uma vez, ele fez 5 anos de faculdade, né? Que ele fez direito. Ali na escola, na universidade, ele sofreu todo tipo de discriminação por ele ser cristão, por ele lutar pela palavra, mas ele tinha uma base familiar que ele sabia para onde ele voltar. Ele sabia que ele não estava sozinho. Então os pais prepararam aquele jovem para poder entrar na universidade. E hoje a gente não preocupa com isso. A gente deseja que nossos filhos entrem na universidade. A gente deseja que nossos filhos tenham diplomas. A gente deseja que nossos filhos tenham sucesso. E a gente tem... É isso que é não deixar a cultura entrar no nosso coração. Ter uma cosmovisão bíblica. Eu quero que meu filho faça a universidade, sim. Mas eu quero que ele seja protegido. Eu quero que ele entre nessa universidade. E que ele faça diferença lá dentro. E que ele não seja consumido por aquela cultura que está acontecendo. Isso, mãe e pai, é para você ter uma visão bíblica, é você ter uma cosmovisão bíblica de mundo. E hoje nós precisamos ter coragem. Se eu não tenho essa visão, se eu não tenho essa consciência, como que eu vou ensinar para o meu filho? É muito importante hoje você saber, não temos mais o luxo de não saber a respeito de certos assuntos. Você tem que ler pelo menos um jornal por dia pela manhã para você saber das notícias. Ah, mas eu tô aqui dentro dos meus problemas, com a minha casa. Mas se você hoje não prestar atenção, você vai ter mais problemas vão entrar dentro da sua casa e problemas às vezes irreversíveis. Hoje nós temos que orar mais do que antes. Essa geração agora, nós precisamos, essa geração de mães tem que orar mais do que as mães que oraram antes, sabia? A mãe do presidente Kennedy, nunca mais eu esqueço dessa mulher. Ele falou uma das frases mais lindas que marcou muito Mães que Oram. Quando iniciou, eu até colocar, porque a gente está com o Instagram novo, né? Eu tenho que até colocar a respeito da mãe dele. O presidente Kennedy foi presidente dos Estados Unidos e ele falou algo muito, essa frase me impacta mesmo. A gente tem até uma blusa com essa frase. A mão que embala o berço governa o mundo. A mão que embala o berço governa o mundo. Amanhã você vai ser. Amanhã você, através do seu filho, é uma advogada. Quem está governando ali com Nicolas é o pai e a mãe dele. É aquilo que ele aprendeu. Amanhã o seu filho, ele vai estar em todas as esferas da sociedade, ele vai liderar a casa dele. É você quem vai liderar. Porque são os seus ensinamentos que estão ali. Eu achei essa frase muito impactante. A mão que embala o berço, quer dizer, a mão que me embalou. É ela que está governando comigo aqui. E outra frase que ele fala, tem várias frases que ele fala a respeito da mãe dele. As orações da minha mãe me acompanharam todos os dias da minha vida. E é tão interessante que
Ele estava com apenas 9 anos de idade quando a mãe dele faleceu. 9 anos de idade quando a mãe dele faleceu. Ela faleceu com uma gripe, uma epidemia de gripe que teve e ela faleceu. Mas ele estava na idade adulta e ele falou essa frase: as orações da minha mãe me acompanharam todos os dias da minha vida. Aqui você tem que orar. Você tem que orar todos os dias pela vida dos seus filhos, para que quando você não esteja aqui na terra mais, as suas orações ainda permanecem. A gente tem uma líder, Mães que Oram, que ela teve um grupo na casa dela durante muitos anos. Foram 6 anos. Ela foi um dos primeiros grupos Mães que Oram. E a morte dela me impactou muito, porque eu tinha ido na casa dela várias vezes. Ela abriu a casa dela assim com uma maneira tão generosa, tão generosa. E ela tem 2 filhos, né? E todas as manhãs de segunda-feira nós estávamos ali, ela estava ali, abrindo a porta da casa, colocando os joelhos no chão, orando pelos filhos, orando pelas famílias e ainda influenciando outras mães. Esse grupo cresceu tanto, esse grupo que tá fazendo agora em Mães que Oram, que é o grupo da Lucimara. Quantos frutos aquela mulher deu na vida dela de oração. E aí, no dia que ela faleceu numa cirurgia de endometriose. Ela pediu a gente para orar, nós oramos para ela e ela teve uma complicação na cirurgia e ela faleceu. E eu fiquei muito impactada com a morte dela, muito. E eu falei, meu Deus, ela deixou um casal de adolescentes com o marido. E aí Deus falou comigo, no meu coração: filha, ela orou todos esses anos, ela fez orações que vão permanecer na vida dos filhos. Ela já foi, ela cumpriu a missão, mas as orações dela estão aqui na terra. E ela fez orações para até o último dia de vida dos filhos dela. Não sabemos os propósitos do Senhor, mas nós sabemos, sim, que o nosso propósito é orar. O nosso propósito é santificação. Tantas mães, tantas mulheres hoje, né, o termo mulher ficou tão mudando, tantas coisas. Estão achando, a cultura hoje acha que está dando voz à mulher, pelo contrário, estão calando as mulheres. Mulheres que não são mulheres é que estão falando por nós. Mulheres que não têm, homens que não têm o sistema ginecológico, que não têm útero, que não têm cólica, que não têm ovário, que não passa por uma gravidez, estão falando por nós, estão falando pelas mulheres. Como que eu fiquei assim em choque. Eu vou gravar um vídeo ainda a respeito disso. Você acha que você deve, como mulher cristã, comemorar o Dia Internacional da Mulher? Devemos comemorar, sim, mas nós devemos saber o porquê que aquela data foi constituída. Como que essa data, o Dia Internacional da Mulher, foi constituída? Eu vou fazer uma live só a respeito disso. Só a respeito disso. Você sabe o motivo? Você sabe como que constituiu o Dia Internacional da Mulher? É isso que é ter uma cosmovisão bíblica. É saber, é você olhar uma data que todos nós, colocamos, foi a ONU que constituiu essa data, mas o porquê? Qual que é a causa? O porquê que eu estou comemorando? O que tem por detrás dessa história? Isso é ter uma cosmovisão bíblica. Aí você olha na palavra e você fala: o que eu tenho que fazer nesse dia? Qual é a palavra que eu tenho que transmitir nesse dia? O meu filho,
o de 24 anos, né? Uma gracinha ele. Ele pegou e me enviou. Mãe, feliz Dia Internacional da Mulher. E ele colocou uma frase para mim: eu te admiro como mulher. Eu chorei quando eu recebi essa frase, né? E aí eu falei assim: filho, você sabe o que está por detrás dessa data? Nós devemos comemorar sim essa data, mas eu tenho que saber qual que é a causa que está por detrás disso. Qual que é a causa? Isso é ter uma cosmovisão bíblica, e eu vou gravar um vídeo só a respeito disso. Porque isso não é a nossa live de hoje, mas eu vou gravar a respeito disso. O que está por trás? Antes, sim, antes era uma boa causa, mas hoje já não é mais. Como que a mãe agora, uma mãe cristã, tem que se portar? Houve uma tragédia, mas não é por esse motivo. Não foi por esse motivo que foi constituído o Dia Internacional da Mulher. Eles atrelam, né, antes, eles juntaram tudo, mas o que criou foi o comunismo e o socialismo, que instituiu, né, em 1947, no ano que eu nasci, é que a ONU constituiu depois da Revolução das Mulheres na Rússia, que são mulheres que são comunistas e mulheres socialistas. Esses dois acidentes, esses dois incêndios aconteceram mesmo, e de início eram para melhores salários, eram para melhores empregos, né, eram para melhores condições de salário. Mas essa não é a razão hoje pela qual é considerado. Então tem o comunismo, tem o socialismo, tem, sabe, na história, vai olhar a história dessas mulheres que saíam na rua para poder fazer essas revoluções, essas passeatas. E o que hoje, né, se comemora o Dia Internacional da Mulher, o feminismo, o socialismo, porque o feminismo, né, as mulheres feministas todas, elas são socialistas e são comunistas. Hoje as frases que mais falam no Dia Internacional da Mulher é da Simone de Beauvoir, uma mulher que foi totalmente assim, pedofilia, orgia, por que falam as frases dela? E hoje tem muitas cristãs que chegam ali, olham na internet e colocam as frases delas no Dia Internacional da Mulher. Uma mulher que quando você vê a vida, quando você vai estudar a vida, é totalmente contra a palavra de Deus. Uma mulher que assim, as frases dela contra a maternidade, contra o serviço doméstico. Então tem o feminismo, tem o socialismo. A princípio, sim, era uma boa causa. Porque as mulheres, não foi porque as mulheres, né, elas também não têm culpa de ter ido para o mercado de trabalho. Nós fomos para o mercado de trabalho, as mulheres, por quê? Por causa das duas primeiras guerras que tiveram, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Os homens, né, muitos homens morreram na guerra e a mulher ela tinha que prover para casa. Então não é um problema que foi gerado pelo homem, é um problema que foi gerado pelo pecado lá atrás, lá em Adão e Eva. É algo que nós não devemos culpar a ninguém, mas lá em Adão e Eva que começou a gerar isso. Por que houve uma guerra? Por que um homem matou outro homem? Pelo pecado que entrou no mundo. Mas hoje querem colocar que essa causa da mulher, os direitos da mulher, é contra o gênero, o homem, em questão de gênero. E querem colocar uma luta, uma rivalidade em nós, e entra em patriarcado, e entra em homem, e entra em tantas outras questões que não vão ser resolvidas. Não vão ser resolvidas. Isso aconteceu no Jardim do Éden e cada vez mais vai piorar. Até a volta de Cristo. Nós temos que ter essa visão bíblica de mundo. Qual que é o meu lugar de mãe hoje cristã na sociedade? Qual é o meu lugar de mulher hoje na sociedade? Não é lutar pela causa da mulher, é lutar pela causa do reino.
É lutar pela causa do reino. Isso, eu vou fazer uma live só a respeito disso, só a respeito da mulher na sociedade. Você estudando a história da mulher na sociedade, a gente vai ver muitas questões que não existe o culpado, mas Satanás está aqui tentando culpar o homem, tentando culpar o outro, tentando colocar, e aí a gente vive em guerra contra o homem contra a mulher. É isso que Satanás quer, colocar tantas questões na nossa vida. Hoje a mulher, ela luta para poder, sabe, ter um espaço dentro de casa, para poder, aí fica esse negócio, eu vou trabalhar fora, eu não vou trabalhar fora. A gente fica tão distraída com tantas coisas que a gente esquece de buscar a Deus e perguntar a Deus aonde o Senhor quer que eu esteja. Não é pecado trabalhar fora, não é culpa nossa que a gente saiu de casa, sabe, para trabalhar. Tudo é culpa do diabo, gente. Essas coisas que acontecem no mundo é o diabo. Porque por que aconteceram as guerras? Por causa disso. Então, lá no início do século XX, as mulheres, elas tiveram que ir para o mercado de trabalho. Não tinha outras condições para ela. Até mesmo, aí teve a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial precisava-se, né? Houve uma demanda tanto do mercado, na Revolução Industrial, quanto também das mulheres que perderam seus maridos. Quem que ia prover para essa mulher? Foi a primeira vez na história que houve uma matança do jeito que aconteceu. E por que aconteceu a matança? Porque o pecado está inserido no coração do homem. E qual que é a intenção de Satanás? Destruir família, matar mesmo, é matar do jeito que matou. Matar homem, matar mulher, matar criança no ventre, matar criança dentro das universidades, matar o cristianismo. É isso que é a intenção de Satanás. Não tem culpa de ninguém. O homem também ficou totalmente, né, o gênero homem. Eu tenho muita... Gente, assim, não participo, né? Eu falei assim, gente, se eu fosse falar mesmo, né, os meus pensamentos, mas hoje também eu fico pensando, o homem, o meu filho outro dia falou assim, mãe, como que é difícil achar uma esposa hoje. As pessoas não querem relacionamento sério, as mulheres não querem casar, as mulheres não estão sendo preparadas para casar. Já pensaram também do lado do homem? A gente só pensa do lado da mulher, né? Mas e os homens? Os homens também sofrem com isso. Existem homens bons nesse mundo. E está difícil. As mulheres hoje, elas não querem responsabilidade. As mulheres hoje não querem. Elas só pensam na beleza, na estética, na magreza, no negócio. E não pensam em ser não estão sendo preparadas para serem uma boa dona de casa, porque isso é a pior coisa que existe no universo. Então, nós temos que ter essa consciência, essa visão bíblica de mundo. Tem homens de valor aí no mundo. E esses homens de valor, nós não estamos dando valor como mulher. O feminismo, ele tira isso, retira, sabe, a posição do homem, a posição da mulher, a posição da criança, a posição, sabe, e vai bagunçando tudo, esses movimentos que nós estamos. E se a gente não perceber, a gente se transforma numa feminista cristã dentro de casa. E a gente achando que tá tudo bem. Porque vi muitas cristãs colocando frases de Simone de Beauvoir no Dia Internacional da Mulher. Então, gente, quando o diabo, ele sabe o que ele faz. Ele enganou Eva lá no Jardim do Éden, foi a primeira a ser enganada. E é o que ele faz até hoje. Até hoje, ele está fazendo, ele tem a mesma estratégia. Só que hoje nós estamos cada vez mais longe da Bíblia. É isso que está acontecendo. E nós não estamos tendo essa percepção, essa cosmovisão bíblica daquilo que está acontecendo do mundo.
daquilo que está acontecendo. Mas em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa manhã que abram os nossos olhos, que nos dê uma força, uma coragem tal. Ainda vou entrar também a respeito da estética e da beleza. Como que Satanás tem usado hoje em dia essa arma da beleza, da estética, para bagunçar todos os nossos hormônios. Mulheres depressivas, se você está numa depressão, se você está com seus hormônios todo alterado, como que você vai ter a consciência, como que você vai ler a Bíblia, você vai absorver, como que você vai ter a mente para você ter uma visão de mundo e ainda colocar uma cultura dentro da sua casa? Como? A gente está, sabe, com a vida descontrolada. E como que Satanás tem usado as emoções da mulher para poder descontrolar uma casa inteira, para poder descontrolar os nossos filhos, ao invés, né? Quando a gente está no período do ciclo menstrual, a palavra histeria veio da mulher, né? Por isso que no mercado de trabalho também, a mulher, ela demorou a ser inserida no mercado de trabalho. Por quê? Porque na época da menstruação, as mulheres, elas têm uma carga de hormônio, uma dança hormonal que impacta nas ações dela, e o mercado de trabalho não vê isso como uma coisa boa. Então é uma luta que a gente precisa de ter, mas o que eu tenho que fazer para ter um ciclo menstrual? A gente não quer, a gente só quer ter, né, a remuneração, a gente quer ter melhores salários, mas a gente não quer saber o que eu tenho que fazer para eu não ficar tão histérica na época do meu ciclo menstrual. A gente não quer saber mais disso porque a gente não tem o autoconhecimento, a gente não para mais, a gente não pensa mais em realmente ter uma saúde, mas a gente pensa em ter beleza. Então, a mulher, ela tá toda, sabe, desconfigurada. E se você não ter essa visão, é isso que eu falo, essa é a cosmovisão, uma visão bíblica de mundo. Qual que é a beleza que eu tenho que ter mesmo? O que eu tenho que buscar? Beleza ou saúde? Juventude ou longevidade? Juventude ou longevidade? Existe uma grande diferença. Mas eu falo em nome de Jesus, né? Nós vamos orar aqui nessa manhã. Eu espero que essa série tenha abençoado a sua vida, esteja abençoando a sua vida, né? Para que você possa ter uma visão bíblica em todas as esferas, tenha esse olhar bíblico em cada lugar que você entra, em tudo que você está exposta. Tem um curso que eu estou fazendo que chama Subversão. Eu gosto muito de filmes, eu gosto da cultura, gente, eu gosto de arte, eu gosto de saber de tudo um pouquinho. Eu sou dessas, eu sei tudo. E interessante que meu filho, ele tá, né, orando com uma moça agora, e aí ele fala assim, e como que foi difícil para ele? Ele fala assim: mãe, eu quero, ele sempre falava comigo, né, e isso enche meu coração de alegria, né, ele falava assim: mãe, é tão difícil às vezes a gente relacionar com uma pessoa. Ele fala assim: eu quero uma mulher que seja cristã, mas que seja igual a senhora, assim, que sabe conversar de tudo. A senhora sabe conversar de moda, você sabe conversar de cultura, de filme, de tudo. Eu sei de tudo um pouquinho, sabe? E ele ficou assim, ele sabe, ele lê as coisas e a gente conversa sobre tudo. E ele falou assim: como que é difícil? Às vezes a gente tá com uma jovem cristã lá na igreja e a pessoa só fala disso também, não fala em outras coisas. Então a gente tem que ter essa cosmovisão bíblica. A gente tem que saber um pouquinho de tudo. E eu gosto muito de filme, eu gosto, mas principalmente filmes históricos, né? Filmes que falam de cultura. Eu amo isso. E aí tem eu gosto de saber de notícias. Então tem uns jornalistas que agora, né, eles foram banidos do Brasil.
que é o Paulo Figueiredo, ele é cristão também, tem uma visão bíblica, então ele fala sobre política, fala sobre comunismo, fala sobre socialismo, de uma maneira, uma linguagem que a gente entende, então ele é cristão também. E eu pago o canal dele, eu invisto nessas pessoas, eu pago o canal, é $6 por mês e você tem ali as notícias, então eu pago essas, porque quem tem a notícia tem a informação. Então, às vezes, a mídia, ela passa uma informação falsa e a gente tem que saber de onde que a gente está ouvindo aquelas informações. Então, eu contribuo para esses jornalistas que foram banidos do Brasil. E aí, ele tem um canal no YouTube hoje, ele chama Paulo Figueiredo. E aí, outro dia, ele chamou esse curso dele chama Subversão, para você entender qual que é a mensagem que os filmes hoje estão passando para a sociedade, porque a nossa sociedade ela é formada disso, de arte, de filmes, de programas, não é só. Então, nossos pensamentos, eles estão o tempo todo, quando você assiste a um filme, aqueles pensamentos, eles estão fazendo o seu pensamento. É por isso que você tem que ter a Bíblia na mente. E ele fala como que os filmes hoje estão subvertendo, né, aquilo que é de valor na sociedade. Porque nós somos formados por aquilo que a gente participa na sociedade. É muito interessante. Então, essa visão que nós temos que ter. Visão bíblica de mundo. Você deve assistir sim, mas por que você está assistindo e o que está subvertendo o seu pensamento? E o que a sociedade está acessando? Quando um jovem ele vai no cinema assistir um filme, ele sai dali pensando como aquele filme, porque nós somos feitos de cultura. Por isso que eu tô falando, é contra a cultura. Qual que é a cultura vigente? E aí, esse curso, esse rapaz, ele fala como que a sociedade... Aí ele mostra os filmes que tiveram em décadas passadas, os filmes, os programas de televisão, e como que a sociedade hoje está refletindo aquilo que ela recebeu. É muito interessante isso. E ele fala assim, como que foi subvertendo, foi através da arte. É formar a mentalidade, é isso mesmo. Então, agora, esses jovens que estão aí, todos loucos, né? Essa subversão de valores foram de filmes que eles foram expostos, foram da arte, foram da cultura que foram expostos. Então, ele fala sobre subversão. Como que a gente tem que ter cuidado e como que a gente tem que orar. Por isso que é nessa classe artística, e essa classe artística tem muito poder sobre a sociedade. Muito poder. Vocês verem aí as blogueiras, quando elas passam um produto, todo mundo compra aquele produto. Por quê? Às vezes ela nem usa o produto. Mas ela tá ali, ganha dinheiro, ela não usa. Mas ela tá ganhando. O quanto de poder, de influência tem sobre os jovens, tem sobre nós, às vezes. Então é isso que a gente tem que orar. É por isso que nós estamos aqui. Estarmos alertas para aquilo que está acontecendo. Vamos orar? Vamos orar. Eu que vou orar pela sua vida, pela sua mente, para que a cultura do céu reine na sua casa. Para que a cultura do céu esteja na sua casa. Em nome de Jesus. E para que você possa ser forte e corajosa para proteger a sua família daquilo que está acontecendo no mundo. Deus, muito obrigada por essa manhã, obrigada pela tua palavra, Senhor Deus, que é a bússola da nossa vida, dos nossos dias. Eu te peço para mães aqui, ó Deus, te peço em nome de Jesus que elas possam ter, que nós possamos ter essa cosmovisão bíblica a respeito, Senhor, do mundo, Pai. Que nós possamos oferecer hoje, nós oferecemos hoje os nossos corpos em sacrifício, no altar do Senhor. Jesus, que nós não possamos, ó Deus, nos conformar com o que está acontecendo no mundo. Que a nossa casa, Senhor Deus, possa ter a cultura do céu. Nós agora, em nome de Jesus, fechamos a porta para a cultura do mundo na nossa casa. Que a cultura não entre, Senhor. Nós agora nos colocamos, Senhor Deus, em posição, ó Pai, de vigia nas nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a mente de nós mães aqui. Que o Senhor abençoe a nossa saúde física, Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas emoções, ó Pai.
para que nós possamos ter essa vigilância aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor, que nenhuma, Senhor Deus, nenhuma porta possa ser aberta até mesmo por nós, para que Satanás entre dentro da nossa casa, Senhor Deus, bagunçando a mente dos nossos filhos. Senhor, nós abençoamos agora, Senhor Deus, os nossos filhos que estão em idade escolar. Senhor, em nome de Jesus, os nossos filhos que estão nas universidades, sentados nos bancos, ouvindo de professores. Senhor, que nenhuma filosofia vã possa entrar na mente dos nossos filhos, ó Pai, mas que eles possam estar ali, eles possam ser blindados pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, da cultura desse mundo, esteja nos levantando, Senhor Deus, em poder, em coragem, em ousadia, Senhor, para que essa cultura não entre dentro da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, levanta mulheres aqui, que nós possamos estar de joelhos, mas ao mesmo tempo de pé, para poder estar vigilantes, ó Deus. Vigilantes, eu te peço. Te peço, Senhor Deus, por cada mulher. Te peço, Senhor Deus, por cada família. Te peço, Senhor, por cada homem, Senhor Deus, dentro de casa. Te peço pelos nossos filhos homens, ó Deus, que têm sofrido tanto, Senhor Deus, esse ataque do feminismo, Senhor Deus, contra o gênero masculino, Pai. Que nós possamos criar homens de valor, que nós possamos criar homens, ó Deus, que sejam dependentes do Senhor, Pai, que sejam um provedor do lar, ó Deus. Que os nossos meninos, ó Pai, os nossos homens possam encontrar uma esposa, possam encontrar, Senhor Deus, uma mulher sábia. Em nome de Jesus, ó Pai, assim abençoe as nossas meninas, abençoe as nossas mulheres, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que elas possam, Senhor Deus, serem criadas no caminho do Senhor, ó Pai, sabendo, ó Deus, serem boas donas de casa, tendo a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigada por essa manhã, Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém. Tchau, então amanhã eu volto com as postagens e até no domingo.